migrar para a China. Vou sair do Canadá, porque o Canadá já não serve mais para imigrar. Já não é o país que costumava ser. Vou ficar melhor aqui na China, que tem ótimas oportunidades, mas não pretendo me mudar para cá. Só vim para criar conteúdo e explorar as oportunidades de negócios, que são muitas. É muito conveniente vir aqui para a China, vai ser a maior economia do mundo. A única coisa que você precisa fazer é se abster de criticar as autoridades e só isso que você precisa fazer. Como eu expliquei no vídeo passado, o governo tem controle total e se você não mexer com eles, eles não mexem com você. Ainda moro no Canadá, explorei todas as minhas opções, todas, vi muitos países e cheguei à conclusão de que o Canadá, embora tenha diminuído muito sua pontuação, seu ranking, sua qualidade de vida, o que oferece para você como imigrante. Sim, é verdade, caiu, mas ainda continua sendo uma das melhores opções do mundo. E para mim, no meu caso específico, porque cada imigrante é diferente, para mim continua sendo a melhor opção que existe. Olhem, eu poderia conseguir um visto de nômade digital muito facilmente em qualquer país, com a renda do YouTube, do Facebook e das redes sociais. Que eu não preciso estar vinculado a um lugar. Muitos países, Espanha, Itália, França, Alemanha, Malta, Andorra, a maioria dos países da Ásia, a maioria dos países nórdicos. São muitas oportunidades como criador de conteúdo digital, mas falando sério, a maioria das pessoas não é criadora de conteúdo digital. Você está procurando uma oportunidade começando do zero? E lá estava eu, na minha empresa de migração. Conversei com muitas pessoas que estão na mesma situação em que eu estava quando comecei como imigrante. E avaliando suas opções, avaliando para qual outro país podem ir, colocando as vantagens e desvantagens na balança, o Canadá continua sendo, se não o melhor, um dos melhores do mundo. E o mais importante, conversei com imigrantes que voltaram, pessoas que fizeram o processo de ir para o Canadá, chegaram ao Canadá, não estavam 100% satisfeitas e decidiram voltar para seus países. Isso aconteceu em um processo de 5 a 10 anos, não foi de uma semana para um mês. E uma vez que voltaram para seus países, continuei em contato com eles. E a grande maioria me diz: eu não deveria ter voltado. Fiquei desesperado, frustrado, me precipitei e deveria ter ficado no Canadá. Não deveria ter abandonado minha residência permanente, ou meu processo, ou o que eu já tinha, não deveria ter desistido. Se estou pior aqui, e já que estou aqui, já me lembrei, já recordei o motivo pelo qual fui embora desde o início. Ou seja, você chega ao seu país, cumprimenta seus familiares, seus amigos, come a comida do seu país, a comida de rua, sua mãe faz seu prato favorito para você. Mas depois de 2, 3 semanas, você está de volta ao mesmo ambiente que te fez sair do seu país. Veja você como hispânico que diz: vou embora, quero buscar uma vida melhor, quero sair da América Latina. Bom, temos os Estados Unidos, já vemos o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, eles querem tirar a cidadania de imigrantes nascidos nos Estados Unidos se seus pais não forem cidadãos. Então, como você sabe que isso não vai continuar aumentando esse sentimento anti-imigrante? Porque tem que chamar isso pelo que é, não é só agora. Não é uma teoria da conspiração de esquerdistas. Ser woke, ser de esquerda, não. Já é senso comum. Você tem que estar muito desligado da realidade para não aceitar o fato de que os Estados Unidos e sua administração atual têm uma política anti-imigrante, seja legal ou ilegal. Isso não vamos discutir agora, depois conversamos. Na minha opinião, o Canadá sempre foi uma opção melhor do que os Estados Unidos. Na minha opinião. Mas agora, mais do que nunca, o Canadá continua sendo uma opção melhor do que os Estados Unidos. Eu vi muitas pessoas na minha empresa de migração que estavam nos Estados Unidos, ilegais. E uma vez que chegam ao Canadá, me dizem: olha, sim, há desvantagens, é mais frio, algumas coisas custam mais, a moradia está mais difícil de conseguir. Mas sim, estou mais tranquilo, estou melhor do que nos Estados Unidos, ou meus filhos estão mais tranquilos do que nos Estados Unidos. Também conheço imigrantes que dizem que saíram do Canadá para outro país, como os Estados Unidos ou outro país na Europa.
e elas estão meio a meio. Me dizem, não, eu estava igual no Canadá, ou estava melhor no Canadá, ou estou um pouco melhor aqui. Não porque o país seja melhor, mas por circunstâncias específicas que eles têm. Mas de fato, que digam ainda bem que eu saí, não conheço ninguém que diga ainda bem que eu errei ao sair do Canadá. Por que demorei tanto para sair? Não, isso é muito, muito, muito raro. Nunca conheci alguém assim, pode até existir, mas não conheci. Então você leva esses dados em consideração? Olha, antes, quando eu comecei a empresa de imigração, que trouxemos tantos imigrantes legalmente para o Canadá, a taxa de satisfação era de 95, ou seja, 95 dos imigrantes que chegavam ao Canadá. Eles estavam felizes e 5 diziam, sabe de uma coisa? Não gostei do Canadá, não é para mim, não me adapto, não ganho o suficiente para ficar aqui. Esse percentual de satisfação aumentou. A taxa de, vamos chamar de taxa de aprovação como imigrante, caiu. Já não está mais em 95 como estava antes. Não posso te dar um número exato, mas conversei muito com imigrantes que me dizem que o Canadá não está me dando o que eu esperava que fosse me dar. Mas mesmo assim eu fico porque começaram a explorar suas opções. Bom, eu posso ir para a Alemanha. Tenho que aprender alemão, é isso. Pior de frio e desajustado na sociedade está os Estados Unidos. Já vemos a violência armada, o racismo, o sentimento anti-imigrante, tudo isso que está lá. Será que os policiais vão me parar na rua só por eu ter aparência hispânica? E para aqueles que apoiam o Trump e vão me dizer que não é verdade, que não estão fazendo isso, olha, cala a boca. Sim, eles estão fazendo isso? Não. Só porque não aconteceu com você ou com alguém da sua família, não significa que não esteja acontecendo. No Canadá, nunca vão te parar porque você fala espanhol ou porque você tem aparência não europeia, nunca um policial vai te parar para pedir documentos no Canadá. Sim, a qualidade de vida no Canadá caiu. Vamos falar honestamente sobre isso. Eu moro lá, e não só moro lá, estou em contato com centenas de imigrantes que estão lá há 10 anos, 5 anos ou que chegaram há um mês. A empresa de imigração me dá a oportunidade de ter um conhecimento muito bom, em primeira mão, de como está em situação migratória agora. Olha, você pode me dizer o que quiser. Você não sabe do que está falando quando fala dos Estados Unidos, não sabe do que está falando quando fala da China. Olha, tudo bem, mas uma coisa que você não pode me dizer é que eu não sei do que estou falando quando se trata da situação dos imigrantes hispânicos no Canadá. Porque eu converso com centenas todo mês, a empresa de imigração continua prestando esses serviços para muitos. Eu pessoalmente converso com eles, você não pode me dizer que eu não sei, eu vejo as finanças deles, ajudamos eles a abrir contas bancárias, ajudamos a colocar as crianças na escola, ajudamos a procurar aluguel. Eu sei a situação que eles estão passando. Então aqui vão os maiores desafios que os imigrantes estão enfrentando no Canadá. O preço da moradia, o mercado está saturado pelos milhões de imigrantes que chegaram nos últimos anos. Já não é tão seguro como antes, ainda é bem mais seguro que a América Latina, mas não tanto quanto era. A insegurança no Canadá cresceu não por imigrantes, mas devido ao consumo de drogas e dependências, principalmente entre canadenses natos. E os salários não acompanharam o aumento do custo de vida. Antes, no Canadá, você trabalhava um dia e vivia uma semana. Agora não é mais assim. Agora está tudo muito mais apertado. Todas essas coisas que estou mencionando para vocês, nós já sabíamos. O custo da moradia, o custo dos impostos, o alto custo de vida. Isso não é nada novo, mas acrescentamos mais uma que sim, é nova, que é o processo migratório. Bem, desde o início do meu canal, eu disse a vocês que o processo migratório é muito complicado. Vocês podem ir ao meu primeiro vídeo, desde o primeiro, eu disse a vocês que é um processo complexo, que não é fácil. E antes mesmo de ter minha empresa de imigração, eu também disse a mesma coisa. Você pode fazer isso sozinho, mas eles complicaram ainda mais esse processo, limitaram o número de imigrantes que entram. Isso é porque entrou muita gente da Índia e no Canadá começou um sentimento novo que eu nunca tinha visto no Canadá, nunca, uma discriminação contra os jovens da Índia. Primeiro, eles foram culpados de terem causado a crise da habitação, o que não é verdade. Depois, eles foram culpados de terem vindo para o país
com documentos falsos, o que em alguns casos realmente aconteceu. E depois foram culpados de que, uma vez no Canadá, sujavam, jogavam lixo e não respeitavam as regras, o que, em alguns poucos casos, também é verdade. Então, a sociedade canadense já está adotando um comportamento que eu nunca vi nos mais de 20 anos que estou no Canadá, que é discriminar um certo grupo. Então, sim, já não é o mesmo país que era quase um paraíso na Terra em 2002, quando eu cheguei. Vou dizer honestamente, sim, piorou. Mas se você avalia suas opções, que são ficar no seu país, em qualquer um, na América Latina, ou ir para outro país, o Canadá continua sendo uma opção muito, muito boa. Sim, oferece uma melhor qualidade de vida, sim, oferece uma segurança além do que temos e sim, oferece uma relação de salário para despesas, melhor do que nos países da América Latina. E isso a gente tem que falar bem claro, como eu disse desde o início, sim, você vai trabalhar 5, 10 anos até começar a mais ou menos entender. Ou seja, as vantagens de vir para o Canadá vão demorar anos para começar a fazer efeito. Mas as desvantagens imediatas, desde antes de você descer do avião, já estão te afetando. Todas as desvantagens do Canadá: clima, impostos altos, custo caríssimo e menos segurança que antes. O dinheiro rende menos, o dólar canadense desvalorizou e a economia do Canadá piorou. Eu, pessoalmente, acho que isso foi causado em grande parte pela Covid e pela relação com os Estados Unidos. Isso vai se ajustando com o tempo. E é aí que precisamos de pessoas dispostas a fazer o trabalho e o sacrifício que um hispânico pode fazer muito bem. Eu disse isso desde o início e repito, nunca vou me retratar dessa afirmação. Eu sustento ela 100%. Nós, hispânicos, somos uma parte crucial para que a economia do Canadá volte a ser o que era antes ou para que continue crescendo. Os hispânicos, podemos salvar o Canadá. Para aqueles que não acreditam, isso é porque ou não têm uma boa ética de trabalho ou nunca vieram para o país para perceber o que estou dizendo. Nunca tiveram um negócio no Canadá com funcionários para que possam ver e comparar. Então, já deixamos claro que sim, a qualidade de vida do país diminuiu. Sim, as desvantagens aumentaram. Podemos discutir qual é a razão, isso não importa. Vamos deixar isso um pouco de lado e vamos focar no que realmente importa aqui, o processo migratório. Quão difícil é? Já vou dar só um exemplo para vocês. A permissão de pós-graduação. A permissão de pós-graduação era algo que você conseguia ao se formar em uma universidade no Canadá e era o que eu dizia para vocês sobre a cidadania. Praticamente está à venda, só que você não a compra diretamente com o governo. Você compra de uma escola e aí a escola te dá o seu ingresso de entrada. Ou seja, eles meio que disfarçam a venda. Cidadanias. O governo canadense te diz: olha, eu não posso te cobrar ou vender o passaporte canadense, mas se você pagar uma escola que me paga impostos, aí você pode entrar. Isso era permissão de pós-graduação. Agora estão limitando o número. Isso é para, como eu já dizia, atacar justamente os jovens. Da Índia, que são 90% dos estudantes internacionais, as universidades do Canadá ficaram tão cheias de estudantes indianos que o governo decidiu limitar sua entrada. Agora, isso nos afeta. A permissão de pós-graduação já não é dada para qualquer pessoa que se forme e já não é concedida por qualquer universidade ou curso. Antes, você podia até fazer um curso de inglês, se formava e ficava, e cada vez colocaram mais e mais restrições. Após se formar e obter a permissão de pós-graduação, você pode trabalhar no que quiser. Agora também limitaram isso. Limitaram quais trabalhos especificamente e em quais indústrias vão permitir que você fique legalmente depois de se formar. Isso é um grande obstáculo, realmente está difícil. A via de estudante não é a única forma de vir, há várias outras, mas essa era uma das mais fáceis e seguras. Te garantia que se você fizesse o investimento de pagar por uma escola, teria um caminho muito aberto para a cidadania, mas agora não é mais assim. E aqui vem a parte difícil. Eu sou dono de uma empresa de imigração, bom, sou sócio, então para mim também foi difícil. Convém dizer para eles que não dá para fazer sozinho, você só precisa da ajuda de um consultor. Desde o início da minha empresa de imigração,
Sempre disse, você pode fazer sozinho. Mas agora, com todas essas restrições que existem, com tudo isso que colocaram na seleção, que isso sim faz diferença, você tem que ter muito cuidado com o caminho que escolhe e estar bem informado. O site oficial de imigração do Canadá te dá os passos a seguir, mas não te oferece uma consultoria personalizada. Leia primeiro o site oficial de imigração, canada.ca, para emigrar para o Canadá. Lá tem todas as informações e, se seu caso for simples, você mesmo pode fazer o processo. Sim, você ainda pode fazer o processo de imigração sozinho, mas como agora as opções estão tão limitadas, tão restritas, é uma ideia melhor que, antes de contratar uma consultoria, você pense: qual consultoria você quer contratar? Olha, acredite em mim, eu conheço muitos consultores de imigração, seja eu mesmo ou outros. Se eles gostam de mim ou não, não importa. A verdade é que eles vão te orientar de forma profissional. Não faz diferença se um consultor de imigração apoia meu conteúdo ou não. Deixando isso de lado, todos que conheci gostando de mim ou não são pessoas boas. Recomendo qualquer um deles. Se algum consultor de imigração falou mal de mim, não importa. Ainda é uma pessoa credenciada. Você pode confiar, escolher quem você quiser. Bom, exatamente por onde eu começo? Ou seja, qual é o meu passo número 1? O seu passo número 1 é acessar o site oficial de imigração do Canadá, CA. E veja todos os programas. Lá mostra os requisitos, confira um por um, vou te poupar um pouco de tempo, vou te dizer quais são. Digo que você precisa ter faculdade, uma pós-graduação, fundos para vir, inglês, uma oferta de trabalho, experiência, trabalhando em uma área. Que o Canadá tenha uma escassez de trabalhadores. Uma dessas 6? Se você tem uma, 2 ou 3, comece a olhar os programas um por um no site oficial de imigração. Já viu todos? Ainda tem dúvidas? Contrate um consultor que você quiser, qualquer um que seja credenciado. Este é o Corpo Regulador de Consultores de Imigração.